Rick Mais Notícias. O júri popular do caso Carly considerou que o ex-deputado cometeu um duplo homicídio em que ele assumiu o risco de matar. É o chamado dolo eventual. Carly Filho foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Mark Souza, nos últimos 2 dias, acompanhou o julgamento direto lá do Tribunal do Júri e nos faz o relato do que aconteceu ontem, Mark. Denis, só para começar pelo início, o ex-deputado não foi preso porque ele pode recorrer da sentença em liberdade. Ele deixou ontem o Tribunal do Júri sob gritos de assassino. Agora, Carly Filho deve se apresentar à justiça todos os meses lá na comarca de Guarapuava, que é onde ele mora. Na leitura da sentença, o juiz Daniel Avelar não informou a quantidade de votos dos 7 jurados, ou seja, quantos optaram por condenar ou absolver o ex-deputado. O que se sabe, Daniel, é que no mínimo 4 deles votaram pela condenação do ex-deputado. Os jurados consideraram que ele assumiu o risco de matar ao dirigir bêbado e em alta velocidade. A mãe de Gilmar Yared, um dos mortos no acidente, Cristiane Yared, disse que a justiça foi feita. A justiça veio, ela é para nós, para cada um que está aqui, para cada brasileiro, para cada família que está com esses trâmites todos na justiça, que elas acreditem, que elas não desistam, que elas lutem, né? Porque é possível sim mudar esse país. A pena que te foi imposta foi exatamente resposta àquilo que você causou naquela madrugada. As famílias das vítimas informaram que não devem recorrer para tentar aumentar a pena. No primeiro dia de julgamento, o ex-deputado pediu desculpas às mães e tentou se defender. Eu nunca tive a oportunidade de pedir desculpa para dona Cristiane e para dona Vera, que eu não sei que está aqui. Eu quero hoje poder pedir desculpa pelo que eu causei. Eu quase morri. O filho de vocês morreu. Eu quero aqui no fundo do meu coração poder pedir desculpa, se é que vocês aceitam. Mas eu tenho certeza que eles saíram de casa sem ter intenção de morrer. Mas eu também não saí com a intenção de matar. O público que acompanhava o julgamento recebeu a informação da condenação de forma bastante silenciosa, Daniel. Teve até uma salva de palmas lá de parte da plateia, mas não foi aquela coisa efusiva. Carly Filho cumprimentou seus advogados e o irmão dele, o deputado Bernardo Carly, e saíram juntos por uma porta lateral ali do Tribunal do Júri. O acidente foi há quase 9 anos. O julgamento só ocorreu porque agora a defesa de Carly, porque até agora a defesa de Carly entrou com 33 recursos e já avisou que vai recorrer também dessa sentença de 9 anos e 4 meses ao Tribunal de Justiça aqui do Estado. Exames comprovaram que ele estaria com o teor alcoólico 4 vezes acima do permitido. Além disso, a carteira de habilitação tinha 130 pontos e estava cassada. Segundo o Ministério Público Federal, o Ministério Público, Carly estava entre 161 e 173 km por hora. A velocidade fez o carro decolar e atingir o veículo dos 2 jovens. Muito bem, essa página está virada. O júri do ex-deputado Carly Filho ocorreu finalmente. A decisão do júri é soberana. Os 7 integrantes lá do Conselho de Sentença decidiram, não se sabe o placar, mas decidiram de que houve o dolo eventual, de que ele teria, ao dirigir nessas circunstâncias que o Mark acabou de dizer, assumido o risco daquele resultado. Muita gente me perguntou ontem por que a pena foi de 9 anos. Na opinião de muitas pessoas, é uma pena baixa para 2 mortes. Mas não é, a pena não é baixa, não. Porque o que está em análise, nesse caso, é a conduta do Carly. Ainda que tenha havido o dolo eventual, não é o dolo direto. Ele não pegou o carro para jogar em cima das pessoas e matar. A pena seria mais alta. Tem uma espécie de tabelinha na hora de você calcular a pena. Uma tabelinha. Quanto maior é a reprovabilidade da conduta, maior é a pena. O dolo eventual está pertinho da culpa consciente. Por isso que o valor da pena, o número da pena é mais baixo. 9 anos e 4 meses de reclusão é uma pena bastante pesada
E esse resultado só foi desse jeito porque nós vivemos, e agora eu posso falar, terminou o julgamento. Nós vivemos nesses últimos 9 anos uma sandice midiática. A imprensa cobriu mal o julgamento do Carly. As redações formadas por jornalistas que se deixaram contaminar com o discurso da mãe de uma das vítimas. Foi um jornalismo de lado, que tomou um lado, em que olhou apenas para uma lágrima e não para outra. Um jornalismo combativo, só faltou vestir camiseta. Se aproveitou o fato disso. Tem muitos e muitos jornalistas que ontem vibraram com a decisão. Não vibro com decisão judicial nenhuma. O Estado juiz aplica a sua decisão e esta deve ser respeitada. O Estado juiz aplicou 12 anos no Lula pela reprovabilidade da conduta. Corrupto, doloso, de quis roubar o dinheiro público. Levou 12 na orelha. Tem que se comemorar a decisão judicial. A decisão judicial ela é aplicada conforme a prática daquele ato. Aconteceu isso. Ontem tinha jornalista em redação lamentando o tamanho da pena, que tinha que ser mais alta porque ele bebeu e dirigiu, fazendo um juízo moral em cima do fato. Muitos jornalistas que querem formar opinião ontem estavam publicando fotinho da família Yared, se solidarizando e comemorando o resultado. É lamentável o que foi a cobertura midiática desse caso. A deputada Cristiane Yared ontem deu discurso de natureza político-partidária na porta do tribunal do júri, já emendando o discurso que fará na campanha reeleição. A deputada que se elegeu graças à morte do filho. Vamos parar de hipocrisia. Vamos olhar para o fato e enxergar o fato como ele foi. Nós fizemos um circo. A imprensa é culpada pelo circo. O Carly tinha que ser condenado duramente? Tinha. E foi. Ele merecia uma condenação pesada pela conduta reprovável dele? Merecia. E levou. Mais do que isso, é você aderir a um discurso que agora virou eleitoral. Outra coisa. Todo respeito que eu tenho à dor da mãe Cristiane Yared. Mas ontem, até pregação em nome de Deus foi feita na porta do tribunal do júri. Aí a gente extrapolou tudo o que se espera de um mínimo de urbanidade diante de uma decisão judicial. Vocês vão me desculpar, nós misturamos tudo, a imprensa é culpada, a imprensa levou a sociedade do Paraná a interpretar esse caso de uma maneira errada. Nós fizemos desse julgamento uma espécie de cavalo de batalha, como se preciso fosse. Como se nós não tivéssemos um Ministério Público altivo, como se não tivéssemos um advogado de acusação que assistiu à acusação que fosse muito combativo, que é o caso do Dr. Elias Matarassade. Parabéns ao Dr. Elias pelo resultado que obteve no júri. Como merece enorme reconhecimento a defesa que foi feita de Carly Filho. Uma defesa do indefensável, porque todo mundo já sabia de antemão qual seria a sentença condenatória que o Carly levaria. Então, meus amigos, terminou. Vamos virar a página. O mais é, a partir de agora, fazer campanha a uma candidata à reeleição. É isso. Me desculpem a franqueza. Esse jornal não tem mimimi e é por isso que nós estamos na liderança do horário. É só por isso. Porque eu poderia fazer assim, ai, que bom, legal, né, Marco? O resultado lá foi muito bonitinho. Daí todo mundo comemoraria e faria de contas que isso é desse jeito. Ontem aqui na redação da RIC TV as pessoas estavam agoniadas com a minha observação de que a pena foi demasiadamente alta. 9 anos e 4 meses em um dolo eventual é uma pena pesadíssima. É uma pena pesada. Isso tanto é verdade que a família do Carly, que a família Yared não vai recorrer. É tão boa a pena que a família Yared não vai recorrer da pena.
Deninha, só para dar uma informação, ontem os promotores do caso, Paulo Markovics e também o Marcelo, o Bowser. Isso, eles recomentavam que vão discutir o assunto ainda, mas que provavelmente o Ministério Público também não recorra do tamanho da pena. Então veja, o Ministério Público não vai recorrer e a família de Yared também não vai recorrer. E por que não há recurso? Porque a pena está adequada. Mais do que isso, você não quer justiça, você quer vingança. E a pena é a pena da lei. O cálculo da pena segue um roteiro e é chato para quem não é do penal ficar estudando lá dosimetria da pena. Tu aprende primeiro, começa no artigo 59, vai, calcula, depois vai para a segunda etapa da pena até que chega a etapa final. E você fica fazendo o cálculo para achar o número. Não é assim, não funciona do jeito que o senso comum imagina. Ah, olha lá, calcula, quanto é que esse cara merece? Ah, toca aí 15 anos, não é desse jeito. Você tem toda uma técnica do direito para se alcançar a pena. E digo, a pena foi alta. 9 anos e 4 meses de reclusão. Ele vai para o regime fechado, ele vai para a grade. O Carli Filho será enjaulado. Enjaulado. A pena foi pesada. E deveria ser. Porque o que ele fez foi muito grave. No mais, é adesão à campanha eleitoral ou a fazer proselitismo em nome de Deus. Usar o nome de Deus em vão, a gente sabe o que Deus, o Todo-Poderoso, pensa disso. O resto é você, em nome de Deus, Mark Souza, os ouvintes. Deninha, tem os ouvintes participando aqui, alguns deles aqui discordando da sua opinião. Uma delas é a Alessandra Cecília de Paula, que pergunta por que você tem antipatia com a família Yared. Nenhuma antipatia. O que eu tenho antipatia é quem faz política onde não tem espaço para política. A minha análise não é da família Yared, ao contrário. Eu fico imaginando a dor desta senhora, da família inteira, com a perda de um filho. Ao contrário, zero antipatia. Tem bastante gente aqui na live do Facebook falando assim, e se fosse a sua filha? Pois é, mas as pessoas elas têm uma ideia de olhar pro fato e querer vingança. As pessoas querem se vingar do fato. E uma sociedade democrática, em um Estado de Direito, não pode se dar o luxo ou a irracionalidade de achar que nós temos que conduzir as coisas como vingança. Justiça não é vingança. Justiça é um patamar mínimo da civilização. As pessoas não querem que haja justiça no caso, as pessoas querem que haja inquisição, fogueira. Porque eu ontem assisti um depoimento da deputada Cristiane Yared e fiquei raciocinando assim, eu digo, por que ela disse isso desse jeito, né? Ela disse que não entendeu o pedido de perdão do Carli Filho como um pedido verdadeiro. Por que não? Por que não? Que pessoa que usa do nome de Deus e Deus ensina o perdão, Jesus deu a outra face, deu a cara a tapa. Por que o pedido de perdão não pode ser verdadeiro? Por que ele tem que ser falso? Por que nós precisamos chafurdar em cima do rapaz? Por que o rapaz não pode agora cumprir a pena dele e segue a vida dele? Por que nós precisamos querer nos vingar do rapaz, dele e dos outros? Por que nós não podemos manter um mínimo civilizatório? Eu nunca na minha vida vi pessoalmente o Carli Filho. Eu não sei que cara ele tem, senão pela televisão. Eu nunca vi o Carli Filho. E acho que ele merecia uma pena dura como foi. Nunca vi. Agora, o que se faz desse caso, esse circo, repito, a culpa nem é da Cristiane Yared e nem de ninguém. A culpa é da imprensa. Foi a imprensa que transformou o caso Yared no que ele virou. Jornalistas engajados que só faltaram ontem fazer hip urra de camisetinha e bandeirinha. Que coisa lamentável. A primeira vez que eu vejo uma torcida organizada diante de uma decisão judicial no tribunal do júri. Se mata gente toda hora, tem júri toda semana.
Mas esse do Carly virou um circo, um teatrinho. Eu achei lamentável. O que mais, Marco? O José Saez, aqui, nosso ouvinte, diz que concorda que virou um teatro e a imprensa fez parte do show. Também tem a participação do telefone 9841, dizendo que se o Carly Filho não ficasse recorrendo tanto, estaria completando agora os 9 anos de prisão que ele foi condenado. Na verdade, o Carly não vai ficar 9 anos preso, né, Deninha? Ele vai ter a chamada progressão de pena. As contas dos juristas é que ele vai ficar mais ou menos 1 ano e meio em regime fechado lá, fechado mesmo na grade, como diz o Deninha. Ele vai pra jaula durante 1 ano e pouco, sai da jaula e vai pro regime semiaberto. Ah, e 1 ano e pouco é pouco. É? Então faz assim, ó, na sua casa, com todo o conforto do mundo, fica só um fim de semana sem botar o nariz pra fora. Mas assim, não é na tua casa inteira, na cozinha e tudo. Não. Você se prende no banheiro. Pode levar comida pra lá. Que é mais ou menos o tamanho que você vai ter livre dentro de uma cela com outras pessoas. Fica lá no banheiro 2 dias. 2. Da tua casa, banheiro limpinho, cheirosinho, com aquele bom ar que você joga. E vê se 1 ano e meio é pouco. Vai, Mark. O Sérgio Brugnolo diz que a justiça tem que ser aplicada, seja para o pobre ou para o rico. Carly foi condenado por ter cometido crime, o problema é o circo montado em cima de tudo. O final telefone 1592, dizendo que concorda contigo. Já o final telefone 8481, dizendo e perder o filho por uma atitude de um babaca, como quem dirige bêbado em alta velocidade, é muito pouco? Porque 9 anos e pouco? Eu não entendi a pergunta dele. Ele diz que a pena é baixa, porque a atitude do Carly Filho de dirigir bêbado em alta velocidade é muita coisa para a pena que foi imposta a ele. Daí, para isso tem uma deputada, veja só, tem uma deputada eleita com esse discurso para mudar a lei. Cobre a sua deputada, que ela altere a lei para aumentar a pena. Enquanto a pena for do tamanho que ela é, a pena está até demasiadamente pesada. Para isso, nós elegemos nossos representantes para alteração legislativa. Um membro do Poder Legislativo altera a lei. Há uma deputada que foi eleita, ao que conste, sob esse discurso. Não alterou a lei de trânsito nesse sentido. Então tem a chance, procure o seu deputado, seja ele qual for, encaminhe essa sua queixa de achar que está muito pouco e peça uma elevação do quantum da pena nesse tipo de delito. Peça uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Esse é o caminho. Eu acho, não sei se eu tenho certeza, mas me parece que a deputada Cristiane Yared é deputada federal. Ele poderia encaminhar essa mensagem ao Face da deputada Cristiane e não aqui na Jovem Pan. Quem pode fazer alguma coisa para mudar essa sua inconformidade com o tamanho da pena é quem é deputado ou senador. Ou você juntar 1% da população em diferentes estados da República e encaminhar um projeto de lei de iniciativa popular. É uma outra possibilidade para se alterar a lei ordinária do trânsito brasileiro. É possível. O que mais, Marcos? O Marlon Henrique aqui pela live do Facebook diz aqui que concorda contigo sobre a cobertura da mídia no caso e pergunta como está hoje a criança que perdeu os pais no acidente da BR-277 lá em Morretes. Um acidente que deu repercussão na época, o pai salvou o filho em chamas e tal, e a imprensa não falou mais nada mesmo, e para esse acidente específico deu mais destaque. Mas aí não tem fã-clube, né? Quando a gente tem fã-clube midiático, aí cobre todos os dias. É isso aí, o ouvinte faz uma observação que para mim é perfeita. Quando o jornalismo se engaja, principalmente em matéria penal, porque o debate do jornalismo político é diferente. O debate do jornalismo em matéria criminal, quando você começa a se engajar, você passa a ter postura justiceira. E a postura justiceira, ela está clara. Hoje, assim, ó, quer fazer um exercício da postura justiceira? Liga a televisão hoje em horário de almoço e passa todos os canais aí. Você vai ter todo tipo de justiçamento que você buscar. Vai ter justiçamento em todos os canais. É o horário em que isso se fica mais exacerbado na cobertura da imprensa. Mas eu não sou um ombudsman de ninguém. Eu só faço aqui uma análise para que chame a atenção de por que o júri chegou a esse ponto. Por que nós chegamos a esse ponto? Porque nós, como imprensa, e eu me insiro dentro disso, nós ajudamos a inflar o processo. Foi isso.
O Thiago, nosso ouvinte, diz que concorda com muita coisa que você disse, mas ele acha que as tentativas da família Carli de abafar o caso e ficar recorrendo também fez com que a população pegasse uma birra pelo caso. Isso, Deni, eu concordo com o ouvinte. Eu acho que a própria família Carli hoje se arrepende de ter ficado recorrendo tanto. Porque esse caso ficou desse tamanho também, porque eles ficaram tentando recorrer. Verdade. E digo mais, também é possível se alterar a possibilidade de um recurso depois do outro com uma boa reforma legislativa no Código de Processo Penal. Para isso nós elegemos os nossos representantes. Chegou a hora de uma reforma verdadeira no processo penal brasileiro. É demais. É demais, não termina nunca. Um processo criminal não termina nunca. Nunca. É tanta possibilidade de recurso e a justiça é tão lenta, devagarinho, para resolver a demanda do número de ações, que levou quase 9 anos para julgar o Carli. É tempo demais. E 33 recursos, a família do Carli só ingressou com 33 recursos porque o processo penal permite que 33 recursos sejam apresentados. Tem que mudar, fazer uma reforma no Código de Processo Penal. Eu também acho um absurdo. Precisa dar resolução mais rápida às questões. Agora, antes de ir para o intervalo, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Carli Filho deve ser recolhido à cadeia após o exaurimento, o esgotamento dos recursos em segunda instância. Daí pode começar a cumprir a pena, ainda que haja recursos aos tribunais superiores em Brasília. Mas pode ser que a lei, ou melhor, a interpretação do Supremo mude, né, do início do cumprimento da pena em segunda instância, porque há um movimento dos ministros do Supremo para livrar o Lula da cadeia, para retornar à posição anterior de que só há o início do cumprimento da pena depois de esgotado tudo lá no Supremo Tribunal Federal em última análise. Se isso acontecer, se o Supremo mudar a compreensão, não é só o Lula que não vai começar a cumprir a pena quando deve. Será também os Carli Filho da vida. Aí o Carli Filho segue solto por muito mais tempo. Deninha, tem presentes. Pra quem? Hoje, pra nossa audiência. Achei que era pra mim. Não, tem presentes pra nossa audiência. O pessoal que gosta aí de assistir Christian Ralph. Christian Ralph. Christian Ralph, a gente vai dar ingresso do Christian Ralph. Hoje, agora, no jornal. Tem que dizer o quê? Fazer o quê? Fazer as mesmas coisas de ontem. Tem que mandar uma historinha legal. Tem ingresso do Christian Ralph dia 24 de março no Teatro Positivo. E a gente vai liberar ingressos agora. Então participa aí, é só mandar uma mensagem, falar o motivo bacana que você queira no show do Christian Ralph. E já era. Muito bom, então você pode mandar o seu WhatsApp pra cá no 41 98504 5092. Showzaço, hein? Tem gente dizendo na internet aqui que eu defendo o diabo. Talvez o diabo seja quem? O Código Penal. Renê, você não viu as mensagens do WhatsApp aqui, só não é chamado de santo. Furioso, a sua mãe, tá então, furioso. é coitadinha. Gente, né? Eu entendo. A imprensa é culpada por você pensar isso. A culpa é nossa, a culpa é da imprensa. Te levou a acreditar que nós temos que fazer não justiça, mas vingança. E nada é mais humano do que querer se vingar do outro. Nada é mais humano. E nada é tão distante de um ideal de justiça quanto essa humanidade do mal. Não contem comigo para me vingar de ninguém. Contem comigo sempre para que nós lutemos pela aplicação do que é justo. O justo, a gente tá junto. O que é para se vingar, eu tô fora e aí tu fica sozinho aí. Dênia, para encerrar esse assunto, tem muitas perguntas repetidas sobre esses dois temas. Primeiro, Carli cumpre pena quando começar a cumprir depois do TJ em Curitiba ou Guarapuava? Dependerá da decisão da execução da pena, mas penso eu que em Guarapuava, para estar perto da família, né? Que é o que prevê a lei, né? A lei. E a outra pergunta que daí tem muitas perguntas nesse sentido, é se você acha que esse julgamento vai ajudar na campanha da Yared nesse ano. Sem dúvida nenhuma. Ela usará do julgamento para fazer o seu trampolim eleitoral. Primeiro foi o cadáver do filho e agora o julgamento do Carli. E assim nós vamos. Ai, Denian, não fala isso. Não fala isso? Falo. É isso. O que eu vou fazer? O Robson do Boqueirão e outros ouvintes também estão reclamando aqui que a gente não falou o nome da outra mãe e da outra vítima. Sabe por quê? Porque daí não teve interesse da imprensa
em fazer essa onda toda. Fez na amiguinha. É por isso. E elas têm posturas diferentes. O nome da outra mãe é a Vera Carvalho. Ela é mãe do Carlos Murilo de Almeida, que é a outra vítima do acidente. E ontem, no fim do julgamento, a mãe do Carly foi abraçar essa dona Vera, que é a mãe da outra vítima. E depois a Vera falou com a imprensa, dizendo que ela recebeu o abraço fraterno de uma outra mãe que sofria como ela, né? Que o filho dela, infelizmente, estava morto, mas que a outra mãe também estava com o filho preso, e iria ser preso. Então a dona Vera tem uma postura diferente. Ela recebeu o perdão, a desculpa, enfim, cada um chama de um jeito, do Carly Filho, e recebeu o abraço fraterno da mãe dele também. Rede Mais Notícias. Olha, o Mark ficou lendo uns trechos da entrevista do Lula concedido à jornalista porta-voz do PT no Brasil, a Mônica Bergamo. E a entrevista é sensacional. Fala aí, Mark. Resumindo aqui pro ouvinte, o Lula elogiou o Temer, isso mesmo, Lula elogiou o Temer. Vai dar tilt na cabeça da rapaziada, não acha diga que, isso, Mark. não, mas ele, segundo o próprio Lula, disse a Mônica Bergamo, Temer teve uma postura combativa perante o Janot, que ele achava que o Janot era uma fraude e que o Temer agiu bem em combater o Janot e a delação do Joesley Batista. Mas o Temer não é golpista? Mas o Lula falou que nesse ponto ele concorda com o Temer. Entendi. Mas talvez a parte mais interessante da entrevista é a teoria da conspiração. A jornalista pergunta para ele, uma certa altura da entrevista, se ele acha que o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato se reúnem nos Estados Unidos com um mentor que coordena toda a Lava Jato. A resposta do Lula foi, eu acho. Agora, abre aspas do Lula, agora mesmo o Moro está lá no exterior para receber um prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Ele foi lá para ficar 14 dias. Daí o Lula diz, eu já recebi prêmios. Você vai num dia e volta no mesmo dia. Daí a Mônica Bergamo perguntou, mas você tem provas disso? Não, diz que provas ele não tem. Diz que ele não pode Não, mas eu não entendi. provar isso. Quem que seria o mentor? Ele não diz quem que é o mentor. Ele só fala que o pessoal vai para os Estados Unidos, tem aulas de como acabar com o PT lá e daí volta para implementar a Lava Jato aqui. Então na verdade o juiz federal Sérgio Moro, aqui da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, ele é um agente infiltrado dos Estados Unidos para perseguir o Lula, é isso? Exatamente. E ele falou, a resposta do Lula Muito foi, bem. eu acho que isso acontece. E o que dá para perceber, Denis, é que o Lula, a ficha não caiu ainda. Tanto que a jornalista lembra ele, o senhor já foi condenado. E ele fala, não tem provas ainda. Então, ele não entendeu ainda que a justiça está andando e que ele já foi condenado em segunda instância, inclusive, que tem mais 2 processos para dentro da porta. Outro fato que chama atenção, ela pergunta sobre o sítio de Atibaia. E ele se recusa a responder porque diz que só vai responder em juízo. E a jornalista insiste. Mas a questão ética, o senhor concorda que empreiteiras reformaram um sítio que o senhor frequentava? Pode não ser seu, mas o senhor frequentava. Ele falou que não sabia, que só ficou sabendo desse sítio em 2011 e que se fizeram um favor foi sem ele saber. Ou seja, já mostra que o sítio, ele mesmo admite na entrevista que tem problema no sítio e que ele vai responder perante a justiça a questão do sítio, ele mesmo concorda que tem problema lá. Então tá bom. Então os agentes infiltrados dos Estados Unidos, os procuradores Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, o Robertson Pozobon e o juiz federal Sérgio Moro, todos eles são agentes da CIA ou do FBI. E eles estão cumprindo um serviço na defesa do Trump. Gente do céu. Ele Socorro! também fala mal do Palocci. O Palocci que era Como assim o fala mal assessor do direto Palocci? do Lula. O Palocci era sabe quando você chega numa reunião e o político fala assim pra você? Não, resolve com fulano, que é o braço direito dele. Esse era o Palocci do Lula. E ele falou que o Palocci demonstrou gostar muito de dinheiro e que ele acha que ele só tentou fazer delação porque quer ficar com uma parte daquilo que se apoderou. Então, ou seja, mas então o Palocci se apoderou. segundo o Lula, sim. A frase do Lula é essa. Quem faz delação, que quer ficar com uma parte daquilo que se apoderou, ele não vê outra explicação, Palocci gostar de dinheiro. Então, só para eu entender. Então, o Palocci se apoderou. Então, o julgado do agente da CIA, Sérgio Moro, pro Palocci vale. É mais ou menos isso. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu fico esperando, estou no aguardo de como será a repercussão disso que Lula diz na boca da senadora do Paraná, Gleice Hoffmann, presidente do PT, a partir de amanhã, no seu rádio. Eu fico imaginando como que a senadora Gleice interpretará a fala do Lula. Porque ela agora vai começar a reproduzir feito papagaio o que o Lula falou, né?
não dá pra levar a sério. Esse é o problema. O melhor seria uma entrevista. O que eu aguardo até hoje é uma entrevista do Lula, que seja uma entrevista verdadeira, em que ele responda as coisas com um fundamento mínimo de normalidade. Dizer que o juiz federal Sérgio Moro é um agente dos Estados Unidos, sabe? Isso é tão bobo, é uma coisa tão... Como é que a gente vai comentar um negócio desse se não for fazer piada? Tem como levar a sério? Tem, Mark? Difícil, né? E ele fala mais aqui, Daniel. A jornalista pergunta para ele sobre as eleições. Ele diz assim, que entende um pouco de política e que a disputa vai ser entre PT e PSDB no segundo turno. Então o Lula tem certeza que se ele for candidato, ele vai para o segundo turno, segundo diz aqui. Se ele não for candidato, o candidato do PT vai para o segundo turno contra o PSDB, que o Jair Bolsonaro está fora do páreo, segundo o Lula. Eu acho que se o candidato fosse Lula, e não será, porque a lei da ficha limpa barra quem é sujo, se o candidato fosse outro, fosse o Lula, eu acreditaria nele, que ele estaria no segundo turno, e acho que estaria no segundo turno com o Bolsonaro. Com o Lula não disputando a eleição, o PT não irá para o segundo turno. Não há a menor possibilidade do PT no segundo turno sem o Lula, somente com o Lula. Sem o Lula não vai. Quem é que vai para o segundo turno, daí eu não sei. Tá muito verde ainda, tá muito longe. E as pesquisas eleitorais que são feitas aí, essas pesquisas nesse momento, elas têm validade zero. Elas não dizem coisíssima nenhuma. E para terminar a tônica da entrevista aqui, o Lula diz que não vai se matar nem fugir do Brasil, que vai brigar até o fim. Eu acho Essa, ótimo. inclusive, é a chamada entrevista da Folha de São Paulo de hoje. A entrevista está aberta, que a Folha às vezes cobra pelos conteúdos que publica lá. Essa está aberta, então você pode entrar no site lá e ler a íntegra da entrevista. Muito bem, 7h44. Temos os ingressos aí para o show do Christian Ralph, que rola dia 24 lá no Teatro Positivo. A gente tá liberando agora ingressos, o pessoal participa aí pelo WhatsApp, o pessoal de Curitiba, né? E aí, no final do programa, a gente vai liberar os ingressos. Rick Mais Notícias. 7h48, estamos de volta com o Rick Mais Notícias aqui na Jovem Pan. Quero agradecer demais a enorme audiência de todos os dias. Hoje explodiu de novo. Tá todo mundo bombando, tanto na live do Facebook, com muita opinião, quanto no WhatsApp. É isso aí. Ainda dá tempo de você mandar o seu WhatsApp pra cá no 41 98504 5092. Conta a sua historinha aí, convence o Mark Souza que você vai no show do Christian e Ralph. Tudo bem. Muito bem. O que os dois estão cochichandinho Não, aí? a gente tá. Vocês estão de namorico? A Por quê? gente tá combinando umas coisas aqui. Ah, então não tá pode bom. contar essas coisas que a gente combina fora do ar. Tá Porque senão bom. tem que achar que é tudo perfeito. Aham. Hein, seguinte. Só pra chamar mais uma vez pra nossa live, pro pessoal acessar aí, porque ali também tem pelos comentários, o pessoal começa a discutir assuntos e é legal você dar sua opinião por ali também. Já que a gente dá tanta opinião aqui no rádio, é legal você também dar sua opinião ali nos comentários da live do Facebook. Então acessa aí o Rick Mais PR no Facebook e também o Facebook da Jovem Pan. Só procurar facebook.com/Jovem Pan, tem a live lá todos os dias. Na verdade, tenho medo da discussão ali, que tá pesada, hein, Nenê? Eu dei uma Tem olhadinha gente com aqui. opinião mais radical que a sua, tem outros com a opinião radical do outro lado, eles ficam ali. A famosa treta de Facebook. Isso. Tá divertida ali. Tá Quem gosta das divertido. coisas, entra lá e veja. Tudo bom, vamos falar um pouco de saúde aqui na Jovem Pan. Rick Mais Notícias. A gente recebe hoje o médico Diego Malucelli, otorrinolaringologista. A gente vai falar de um assunto que é meio tabu ainda. As pessoas têm um pouco de vergonha de falar, mas eu acho que é legal da gente enfrentar num jornal sem mimimi, que é o caso desse jornal. O doutor Diego Malucelli é especialista no tratamento de halitose, que é o mau hálito. Doutor Diego, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço. Bom dia, Nenê. Bom dia, Mark. Quem tem mau hálito sabe que tem mau hálito? Ele sente o próprio cheiro ou não? Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes não. Então, às vezes é bom que alguém conte isso pra ele. E tem que contar, doutor. Porque tem uma forma precisa uma certa não perder o intimidade, amigo, né? amiga. Pra não perder o amigo e tudo. Por que o mau hálito acontece? Então, o mau hálito, ele não é uma doença. Ele é sinal que alguma coisa errada está acontecendo com você. Ele pode significar ou não uma alteração patológica. Então, ele tem várias causas. A maioria das causas estão relacionadas à boca, né? Então, 80% é boca.
Bom, a litose da manhã, a matinal, todo mundo tem. É impossível alguém acordar de manhã e acordar com Um cheiro de pasta de dentes. rosas. Não Isso. dá, né? É impossível. Então, essa litose matinal, depois que você escovar os dentes, usar o fio dental, fazer a higiene bucal correta, ele tende a desaparecer. Se ele não desaparece, é uma condição normal. Então, aí seria a litose. A gente tem as causas, então, orais, principalmente, então, a má higiene, né? Principalmente a língua saborrosa, que é aquela camada branca que a gente vê no dorso da língua. Aquilo é uma causa muito importante, então, da litose. A má higiene oral, então, as doenças periodontais, cárie. Então, essas são as principais. Porém, você tem as outras. E é aí que eu entro. Então, Que são questões mais complexas, do que aquelas vinculadas mais à odontologia, né? claro. Quais que são daí, doutor? Então, existem as causas otorrinolaringológicas, então, que elas correspondem a 15% mais ou menos das halitoses. Então, você me falou de desvio de septo, né? Desvio que você tem, desvio de septo é uma causa da litose, porque ocorre a obstrução nasal, existe a respiração bucal e existe o ressecamento da mucosa. Porque tem que entender que na litose, então, o ressecamento da boca, lembrar que a saliva é um lubrificante, ela faz uma limpeza, ela melhora a litose. Então, tudo que tem a diminuição da saliva, ou que tem ressecamento da boca, eu vi que você está com a água aí, isso é excelente. Eu tomo água direto, né? Então, ingestão hídrica é excelente. Se você sempre está tomando água, sempre está ingerindo algum líquido, isso é excelente para evitar o mau hálito. E questões estomacais, isso também pode gerar mau hálito? Porque muita gente pensa assim, eu comi alguma coisa, isso gera mau hálito. Essa leitura do senso comum é verdadeira, doutor? Não é. Muitas pessoas pensam que o mau hálito vem do estômago. Não, pode, assim, é uma porcentagem muito baixa. Quando você tem, então, eructações, quando você arrota, aí ele vem do estômago. Fora isso, as causas gástricas são muito incomuns. Porque tem pessoas que têm aquele mau hálito persistente, que simplesmente não passa, né? Isso significa, então, pelo que eu entendo do que o senhor está explicando aqui pra gente, é que há algo errado e que precisa investigar, né? Claro. Esse que não passa. Vou dar um exemplo bem, diabetes. Diabetes causa mau hálito. É um hálito cetônico, um hálito diferente. Às vezes o paciente vai no consultório com uma queixa de mau hálito e descobre uma doença dessa, diabetes. Você faz os exames, doenças hepáticas também, cirrose. Mas aí você tem mau hálito por alguns alimentos, então alimentos de odor carregado, tabaco, fumo, bebida alcoólica, tudo que pode causar ressecamento da boca. Mas as causas do otorrino, que eu estava te falando naquela hora, principalmente na amígdala, você tem uns buraquinhos que a gente chama de criptas, e nesses buraquinhos retém um pouco de alimento e forma uma bolinha, uma massinha branca chamada cásium. Quem tem isso, quem já sentiu, já tirou esse cásium das amígdalas, tem um gosto horrível. Gente, eu nunca ouvi falar nisso. O cheiro horrível. Nunca tinha ouvido falar nisso. Veja como há questões que são realmente diferentes e importantes, né? Bom, o doutor Diego Malucelli é otorrino. Sim. É o médico do sucesso em Curitiba, porque com esse tempo, doutor, que a gente vive de inverno no verão, de verão no inverno, esse tempo todo, o otorrino, você tem o seu otorrino melhor amigo para te ajudar com todos os tipos de problema nesse período. Mas veja que o otorrino, ele trabalha não apenas aquilo que nós entendemos como o óbvio, né? A dor de ouvido, o nariz entupido, o mal-estar na garganta. Como nós temos soluções de problemas que aparentemente não passariam pela especialidade e estão dentro da especialidade da otorrino, que é o caso da halitose, por exemplo, né? E doutor, é de fato mais comum consultório cheio em cidades como Curitiba para procurar o otorrinolaringologista ou não? Curitiba é um lugar ideal para o otorrino. Igual, como você falou, né? Tem que ter um amigo otorrino. Amigo padre, amigo advogado. O otorrino está na mesma... Muito bem. Quem quiser te encontrar e procurar tanto sobre o tema da halitose, quem se identificou aí com a tua entrevista, ou quiser te localizar para outros temas vinculados aí ao otorrinolaringologia, tem qual contato, doutor Diego? Eu trabalho na clínica Otorrinos. Otorrinos é o nome. Curitiba, Fica na Roberto Barroso, aqui nas Mercês. Pertinho aqui da Jovem Pan. Então fica na clínica Otorrinos, na Roberto Barroso. Eu já passei por ali
Agora que tu falou, já me lembrei de onde ela fica exatamente. Muito bom. Tem alguma pergunta aí, Marquinhos? Tem sim, na verdade tem uma pergunta de uma ouvinte aqui perguntando se a questão de algum mal na gengiva pode também influenciar na litose. Gengivas inflamadas, alguma coisa assim. Sim, porque a gengiva inflamada geralmente tem relação com as doenças periodontais, então acúmulo de putrefação, né? E o sangramento também, o sangue, quando ele fica na mucosa oral, ele ocorre uma decomposição dele. Existem alguns odores característicos, então, sim, doenças gengivais, sim. Já respondi então, a Aline do Bacaxiri mandou a pergunta. Muito bom. Doutor Diego Malucelli, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço, sou fã de vocês. Muito bom. Jonatas Terribas, meu caro, vamos fazer o sorteio aí do ouvinte que vai assistir ao show do Christian Ralph. Vamos fazer o sorteio, ó. Ei, galera. Sabe que os ouvintes falaram muito dessa música aí. Qual que é essa Muitas mensagens. Nova York. Aquela, tive um sonho, fui pra Nova York e tal. E pra Nova York sempre é bom. Esse daqui O Moro gosta, porque ele é agente da CIA. Segundo o Lula, ele vai pra lá, fica 14 dias, porque tá tendo aulas com os Estados Unidos de como tocar Lava Jato. Olha a sandice. Sobe o som. Então tá bom, quem é que vai ouvir Nova York na boca do Christian Ralph? Quem vai ouvir é o ouvinte final do telefone 0814, dizendo que ela ouvia essa música, né, com o pai dela. O pai dela já faleceu com diabetes. E agora, sempre que ela escuta essa música, ela se emociona muito. E ela queria ir no show para poder relembrar isso. Então tá aqui registrado a ouvinte final do telefone 0814, faturou o par de ingressos do Christian Ralph. Muito bem, quero só, para finalizar, o tema lá do debate que envolveu o nosso jornal, que foi o caso Carly, lembrar que a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão agradou a família Yared, que achou a pena adequada. Agradou ao advogado Elias Matarassad, assistente da acusação, e agradou ao Ministério Público. A pena não tem nada de branda, a pena foi adequada e, para muitos, pesada. Mais do que isso, se você integra a turma de que quer mais ainda, é bom dar uma olhada em como se aplica a pena no Brasil. O mais é chute e mimimi. Vamos embora, rapaziada? Vamos embora. Então tá bom, amanhã tem jornal. Amanhã nós teremos um convidado especialíssimo aqui no jornal. Vou fazer o convite hoje. Sabe quem vem amanhã aqui? Quem? O japonês da Federal. Japonês da Federal. Amanhã a gente vai trazer o japonês da Federal. Bastidores da Lava Jato, ali tudo que ele passou com presos famosos, vai contar tudo. Genial. Amanhã tem o Japa da Federal aqui no Rick Mais Notícias. Falou, rapaziada. Tchau, até amanhã. Tchau. Ele joga bomba assim, cara. É amanhã, Japonês da Federal. Boa entrevista. Mas você não quer ouvir o japonês da Federal? Genial. Ai, meu Deus. Me dei mal. A gente podia tocar a marchinha dele, né? Eu vou separar. Federal, não pode separar. Vou separar. Então. Tchau. Tchau.